CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. E ela já está conosco aqui no estúdio da CBN Vitória. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia aos nossos colegas de estúdio, aos ouvintes. Então, nota do Enem tão cedo já pode influenciar na escolha da carreira desse jovem, dessa pessoa? Pode, inclusive quando a gente fala de Enem, eu lembro da minha época de vestibular. Você lembra, Patrícia? Até hoje dá um frio na barriga, né? Zagor, pra gente era vestibular, né? Na nossa época, respeita a gente que a gente é da época do vestibular, né? É verdade. Hoje o nome é Enem. Então é tanta pressão, né, durante essa fase, a gente tão jovem. É claro que, como você muito bem abriu, né, o Enem, ele cada vez mais está sendo espaço para outras faixas etárias também, né? Pessoas, inclusive, que têm a primeira carreira, chega na maturidade, percebe que quer fazer uma outra profissão, quer ter uma outra profissão e também faz o Enem. Mas aqui, olhando só para o jovem, é tão prematuro esse momento e com tanta pressão, mas sem dúvida a nota tem influenciado aí para onde vai a carreira. Tem um exemplo que é muito comum, que eu acho que é da medicina, né? As pessoas... Eu não sei nem se existe ainda hoje a segunda opção, ou existe, né? Então a pessoa escolhe uma primeira opção, medicina, a segunda, enfermagem. E aí você escolhe a sua profissão não pelo seu desejo, mas pela sua nota do Enem. Isso desde a minha época, né, de juventude, é assim. Mas se não for assim, é bom que a gente olhe para outros aspectos, né? Os nossos gostos, enfim, uma série de outras questões. Pois é, mas e aí? Nessa linha mesmo, eu fiquei, de repente, num ponto de corte, faltando um ponto para eu fazer direito. Mas com a nota que eu tenho, eu posso fazer arquitetura. Cara, são duas áreas, apesar de ser humanas, são duas áreas completamente diferentes, né? Pois é. A arquitetura não está na área de engenharia, na área de exatas, né? A arquitetura acho que está na área de humanas. Mas e aí? Direito é uma coisa, arquitetura é outra. É tão radical assim a mudança, porque quando você escolhe medicina e enfermagem, está na área da saúde. Da saúde, né? Medicina e odontologia, você está na área da saúde. Mas num caso desse, como é que fica? Pois é. Eu acho que tem múltiplos fatores. Primeiro que a gente tem que levar em consideração que, às vezes, a família pressiona muito, né, Patrícia? Assim, aquela pressão de que tem que fazer uma faculdade. Muitas pessoas olham para esse passo como uma grande oportunidade de mobilidade social que a gente não deve, né, deixar de considerar. Então, é muito importante, independente da profissão, eu quero ter um nível superior. Eu nem gosto muito dessa expressão, mas é assim que se usa, né? Um nível superior, ou uma faculdade, uma graduação, porque isso é uma passagem, às vezes, para um rompimento de classe, vamos dizer assim. A gente até trouxe uma matéria aqui uma vez, de uma pesquisa que comprova que quando a pessoa tem nível superior, faculdade, graduação, ela tem uma remuneração melhor, né? Isso já foi comprovado. Então, pode ser nesse sentido também. Mas quando a gente está olhando para os desejos, para as vontades, realmente o jovem, uma coisa é arquitetura, outra coisa é a área de humanas, direito, enfim. O que não exclui que a pessoa pode ter múltiplos desejos também, né? A pessoa pode, nossa, eu gostaria de fazer dons, né? Isso tem sido cada vez mais debatido. Mas eu entendo que é importante nesse momento, né? E aí com a ajuda dos pais, da escola, é o jovem, aí a gente, de novo, falando aqui para essa faixa etária. Ou mesmo para a pessoa madura que está com uma ansiedade muito grande de passar nessa prova. Não necessariamente você tem que passar de primeira. Eu não sei você, Patrícia, mas eu não passei de primeira. Eu passei de segunda, né? Eu passei de primeira, mas eu passei de primeira para engenharia, depois eu mudei para jornalismo. Olha quantos exemplos. Quando a gente vai conversando, né, a gente vê como as pessoas têm histórias muito similares. Eu passei de segunda e foi super importante, porque um ano a mais, dependendo da tua faixa etária, significa mais maturidade, significa mais compreensão daquilo que você gosta, Experiência. Né? Experiência. Um outro ponto que eu entendo que é importante a gente refletir. Você acabou de trazer o seu próprio caso. Mas eu tenho medo de perder tempo. Mas a gente tem que considerar que às vezes a gente começa uma faculdade e no meio da história a gente descobre que não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginou, né? Então tem as recomendações, inclusive, antes de você escolher, de você
conversar com profissionais daquela área, visitar. Eu tenho um desejo de ser jornalista, eu fico ouvindo a Patrícia Valim lá, queria ser... Será que não tem como, dentro da tua rede, de repente você vindo aqui, percebendo a pressão que é conduzir né, uma pauta no rádio, você fala, opa, não é bem isso, né, que eu estou vendo só o glamour ouvindo do meu carro. Mas eu entendo que a gente deve considerar desistência no meio do caminho, não passar de primeira vez, entender que a gente muda ao longo da vida, né? Quantos profissionais eu conheço, Patrícia, que começaram assim como você, talvez em engenharia e depois foram jornalistas, mas na maturidade. Durante o tempo todo da minha... Eu tenho uma história pessoal próxima, uma mulher muito bem sucedida na área de contabilidade, que me encontrou um dia desses e falou assim, eu quero ir para a área das artes. Então, você vai contabilidade para a área das artes. Mas isso tudo, imagina, decisões dessa importância você ter que tomar quando você ainda é muito jovem, que inclusive nem a sua personalidade ainda está construída, porque a gente só fecha, né, o nosso inventário de personalidade aos 25 anos. Você toma uma decisão de carreira, às vezes, aos 16, 17, né? Mas, enfim, é a realidade e a gente quer trazer aqui todos os aspectos e principalmente estimular uma coisa que é tão precoce e que vale em todas as etapas da vida, mas que é fundamental, que é o autoconhecimento, né? É a gente entender, pelo menos nessa fase da vida, o que nos atrai, né? O que nos faz feliz, porque também enfrentar uma faculdade, né, Patrícia, não é fácil. Não é fácil. Na minha época, a gente fazia, na escola onde eu estudava, era feito teste vocacional quando você estava ali no primeiro, segundo ano do segundo grau, já pensando no vestibular, né? E aí, o meu foi uma bagunça. Porque o meu deu na área de exatas, que eu adoro, na área de comunicação, que eu adoro, e na área de música, que eu adoro. E aí, hoje eu costumo dizer que quem fala não canta, nem tenta, não vai dar certo. Mas, ainda assim... Eu comecei a fazer faculdade na área de exatas porque eu adoro número. Fernanda implica comigo também, brinca comigo porque eu adoro matemática. Mas eu comecei a trabalhar na área de comunicação. Aí eu falei, não, peraí. Vamos voltar lá atrás? Não, eu estou trabalhando na área de comunicação, né? Vamos ver no que vai dar. E aí eu mudei então para jornalismo e estou no jornalismo até hoje. Isso não quer dizer que eu não sinta a falta dos numerozinhos, entendeu? Que eu não me interesse mais pelo tema da engenharia. Eu ainda leio muita revista de engenharia, gosto do assunto em si. Mas foi bom ter feito. Foi bom ter feito, foi bom carregar isso, porque eu fiquei observando melhor o que estava ao meu redor e o que estava para acontecer comigo, desde a época desse exame. Hoje em dia, a escola aplicou para mim na época, né, para a gente na época, para a turma, mas como é que o jovem consegue fazer um teste vocacional, por exemplo, mesmo que a escola dele não tenha, de repente ele não tem dinheiro para pagar um teste vocacional? Como é que ele pode tentar se direcionar também para ir para a prova do Enem, que a gente tinha vestibular, já tinha que fazer inscrição para aquele curso, mas como é que ele pode se direcionar um pouco melhor? É muito legal isso. Primeiro falar assim, que agora a gente sabe de onde vem essa voz bonita de Patrícia Valim, né? Porque tem uma música aí por trás, então perdemos uma cantora, mas ganhamos aí uma baita de uma jornalista locutora com essa voz, a voz mais linda do CBN Vitória. Vai por mim, não perder uma cantora. Não. Só a voz que é bonita, afinação nem tanto, nem né? Tanto. Mas quando você traz isso, Patrícia, eu sempre entendo que a gente tem que ter muita responsabilidade, né, nesse veículo de comunicação que atinge tantas pessoas, de entender que a gente não está falando de um único nicho, né? Porque ainda hoje ter acesso a teste vocacional é de uma parcela muito restrita, né, da sociedade, escolas, né, com determinada abordagem e direcionada para uma determinada classe social, e quando você paga um teste vocacional, que para quem tem condições é um caminho bárbaro, porque você tem ali um profissional qualificado e realmente te ajuda, né? Não que dê a resposta certa, mas te ajuda. Mas a gente sabe que a maioria dos jovens, né, e dos brasileiros não tem acesso a isso. Mas como ter acesso, como você está sugerindo, a um pouco dessa experiência? Então, até já adiantei um pouquinho.
Mas agora, até com o advento da internet, de novo, para quem tem acesso, porque até isso a gente sabe que tem gente que não tem acesso, né? Mas para quem tem acesso, tem sites especializados, né? Aqui mesmo dentro da nossa, da Gazeta, né? Quando você vai e navega ali pelo site, tem sempre matérias ligadas a aspectos profissionais. Ficar ligado a eventos gratuitos é impressionante quantos eventos gratuitos estão disponíveis. Ontem mesmo, e aí já fazendo um comercial aqui do Cais das Artes, que abriu ontem, né? Palestras, por exemplo, eu tenho um interesse sobre cultura, sobre arte. Por que não ir numa palestra no Cais das Artes, escutar aqueles profissionais? Eles falaram arquitetos, falaram pessoas ligadas à filosofia, à arte, à história. Então, é um caminho, né? Você sempre procurar estar conversando. E se você for possível, eu tenho um desejo de ser médico. Conversa, né, com um profissional dessa área, entende, faz perguntas direcionadas assim, olha, a medicina é muito bacana, eu vejo, mas qual é o lado, o que você não gosta na medicina? Todo mundo nas suas profissões, né, Patrícia? Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Talvez quando um profissional fale coisas que ele não gosta, fala, opa, isso tá aí pra mim, fica muito difícil. Porque vê uma bobagem, mas olhando até para o desejo do estilo de vida, eu quero ser um médico ginecologista, mas eu quero ter rotina na minha vida, eu não quero trabalhar final de semana. Não dá para ser, porque a criança não escolhe tempo para nascer. Você pode ser acionada de madrugada nas suas férias, vai ter que ir. Então, parecem bobagens, mas hoje a gente ler, né? Na minha juventude, eu lembro que tinham muitas revistas especializadas, hoje talvez estejam todas na internet, né? Então, consultar é muito importante, mas, de novo, colocar na cabeça que não necessariamente na carreira a tua decisão de faculdade é aquela que vai te levar até o final da sua carreira. Quem sabe, Patrícia Valim aí, em algum momento, faz uma transição para as exatas, já que gosta tanto, não sei, seja como professora, seja lá conforme for, né? Mas é importante que a gente encontre, dialogue com essa profissão que a gente entende que talvez seja a dos nossos sonhos, né? Agora, o papel da família, porque tem sempre a mãe, exemplo, tá, gente? A mãe que quer que o filho seja médico pediatra e o pai que quer que ele siga uma profissão uma profissão forte, tipo, você tem que ser advogado, né? Você tem que ser juiz. E aí, às vezes ele fica numa posição de, minha mãe quer que eu seja médico, meu pai quer que eu seja advogado e eu quero ser artista plástico. Exatamente. E o mais difícil, né, Patrícia, porque você está numa idade, né, se você é menor de idade, em que os teus pais têm ali do ponto de vista até legal, né, a autoridade, então a gente como pai tem que ter cuidado com o nível desse direcionamento, porque o jovem, inclusive, pode dizer, eu nem quero fazer faculdade, por que eu não posso fazer um curso técnico? Por que eu não posso? Eu já quero entrar para o mercado de trabalho, já quero ter a minha independência, ou eu não me sinto preparado para fazer essa escolha, eu gostaria de fazer, enfim, uma outra formação que não é tradicional da faculdade. E é muito difícil, né? Para a nossa geração, em que encarou sempre a faculdade como um passo super importante, quantos de nós, aí os ouvintes certamente, foi a primeira pessoa na família a ter um nível superior, uma faculdade. Então, tem uma conexão muito forte de mobilidade social, né? A faculdade. Então, os pais, eu entendo que tem um papel muito importante em entender que a realização do filho não é necessariamente a sua realização. Às vezes, essa mãe teve o sonho de ser médica, que até hoje não conseguiu, então meu filho que vai realizar. Mas ele é um indivíduo, né? Ela é um indivíduo e você é outro. Então, é muito importante o papel da família, da escola, em ajudar nessa mediação entre filhos, né, e pais. E lembrando que tem um ser humano aí no meio do caminho, né, que tem questões emocionais. A gente sempre fala sobre saúde mental. E, Patrícia, eu sou capaz de lembrar o meu frio na barriga ao fazer, na minha época, que se chamava vestibular, entrar naquela sala, né, horas você tendo que construir ali, né, uma prova, né? Então, é muito difícil nesse momento da vida. Então, os pais, eu entendo, que ou responsável, né, não necessariamente os pais ou os avós, enfim, quem ali cuida desse jovem, dá essa tranquilidade, né, para a escolha. Gente, assim, bate um friozinho na barriga, bate, porque o que a gente tinha de vestibular, vocês têm de Enem hoje, né? Bate, mas relaxa. Relaxa e pensa, tudo que eu pude estudar, eu estudei.
Agora eu preciso ter clareza, eu preciso ter calma, para quem acredita em Papai do Céu, né? Eu preciso que meu anjo da guarda, que Deus fique do meu lado para trazer todo o conhecimento e eu aplicar na prova. Quanto mais nervoso você fica, pior é. Isso. E se essa fala puder vir dos pais minutos antes desse jovem entrar na sala, é um conforto, né? Olha, todo mundo está torcendo para que você passe, mas se não for dessa vez, tem o ano que vem, vamos nos preparar, né? Porque numa sociedade onde lidar com a frustração tem consequências, às vezes, muito sérias, né? A gente tem que ter cuidado do nível de pressão. Pressão é importante, mas a gente tem que ter cuidado, né? Outra fala que eu já ouvi: você quer fazer o quê? Não, você não dá dinheiro não, você tem que fazer uma profissão que dá dinheiro. É isso. É muito difícil. E o que acontece, Patrícia? Outros casos que eu também acompanho, até em processos de mentoria. Hoje é um adulto bem-sucedido. Então, vou dar um exemplo claro aqui de pessoas que eu me relaciono, né? Então, a história da família é uma história de profissionais da área de direito. A família tem um escritório bem-sucedido e aquele jovem achou que tinha que ser advogado porque o avô era, o pai era, o irmão era e agora tem que ser também. Aí quando chega na maturidade, agora eu posso ser a bióloga que eu sempre sonhei ser e meu pai achou que não ia dar dinheiro. Ou então a família toda de médicos, né? Mas eu queria ser um cantor, eu queria ser um ator, né? Então saber também que às vezes você não vai conseguir romper isso, mas também em algum momento pode ser que você consiga realizar o seu sonho, né? Mas hoje o ideal é que os pais apoiem, né, a decisão do filho. Bom, gente, então, não fez um teste vocacional? Tudo bem. Procura se informar da profissão de outra forma. Eu quero fazer medicina? Vai no posto de saúde, onde você no seu bairro, de repente vai, aproveita que você está no hospital porque levou alguém ou vai buscar alguém, faz alguma pergunta. A mesma coisa vale para engenharia. Visita uma construção, vê como é que é, entra numa reforma. Quando eu estava, vou dar uma dica. Quando eu estava estudando engenharia, eu morava no centro de Vitória e eu passei por trás eu tinha acabado de passar no vestibular, passei por trás do Teatro Carlos Gomes que estava passando por reforma. Eu pedi para entrar. Eu perguntei sobre o responsável pela obra e falei, acabei de passar em engenharia, eu adoro, eu quero saber o que vocês estão fazendo aí. E aí eles não deixaram eu entrar, mas eles abriram mais a porta dos fundos do teatro e o cara falou, olha, ali eu estou fazendo tal coisa, ali eu estou fazendo tal coisa, isso aqui é uma obra de reforma, eu não preciso mexer na estrutura, mas eu preciso acertar tal coisa e tal. E, gente, foi incrível conversar com ele. E aí eu sempre olho, até hoje eu olho construção, então vai lá naquele, eu quero ser professor. Vai na UFES, vai numa faculdade. Pede para ver, para assistir uma aula, para ser ouvinte, para saber como é que é essa questão. Tem jeito, não tem, André? Tem. Com ou sem dinheiro, até para quem tem dinheiro. Vai lá ver na prática como é que funciona. Que eu acho bem difícil, inclusive, um profissional não se abrir. Você imagina qualquer um de nós aqui, se for abordado por um jovem com esse tipo de abordagem, meu sonho, eu acho que é ser a sua profissão. Eu posso te acompanhar em algum momento? Nossa, que prazer, né? Você ser essa referência e poder ajudar um jovem. Então, sem dúvida, é uma belíssima recomendação. Eu quero, quando eu crescer, trabalhar com gestão de pessoas, entendeu? Então, eu vou perguntar a Andréa Salsa se ela pode... Nossa, que prazer. Como professora, né? E tantas outras coisas. Comentarista da Rádio CBN, né? Tá Olha vendo? só. Linda, pra gente encerrar, deixa eu falar aqui do Eberson Lopes. Mandou imagem aqui dele ouvindo 92,5 FM, acompanhando a gente, mandando um abraço. Obrigada. Entendeu? Dizendo que ouve a CBN sempre, mandando um abraço para você. Obrigada. Obrigada, viu, Andréa, de novo. Gente, pegou pela metade, quer ouvir de novo, não tem problema. Daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, vai estar aqui, daqui a pouquinho em podcast para você acompanhar na sua plataforma de áudio preferida, tá? Fica à vontade. Andréa, até sábado que vem. Até sábado que vem com mais temas importantes para a carreira, né? É porque é uma aula que ela dá pra gente aqui, gente. Obrigada, meu amor. Obrigada, um beijo. Beijo.